Olá, eu sou o pastor Fernando Francelino e você está no canal oficial da Igreja CI. Se você ainda não é inscrito no canal, eu quero te convidar a se inscrever agora e ativar o sino para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Você assistirá agora uma mensagem de boas novas, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que revelará o teu caminho e te ajudará a desfrutar da vida abundante e eterna que o Senhor tem para você. Que Deus te abençoe. João 2, quem achou diz amém. Amém? Tem uns irmãos folheando ainda. Se você não trouxe Bíblia, você pode acompanhar aqui atrás no Data Show, na nossa Bíblia gigante. Esse texto aqui, ele vai falar sobre o início do ministério de Jesus, do nosso Senhor, do nosso Salvador. Vai falar sobre como Jesus iniciou a sua história ministerial e contém ensinos poderosos que eu creio que vão nos ajudar aí na nossa caminhada, no nosso crescimento, no conhecimento de Jesus. João 2 diz assim a palavra do Senhor: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. E disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedras para a purificação dos judeus, em que cada uma cabiam 2 ou 3 almudes. E disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhe: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Se você pode, oremos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, te pedimos graça, te pedimos uma vez mais a tua porção, Senhor, de fé. Ajuda-nos. A tua própria palavra nos ensina, Senhor, que sem a tua presença nada poderemos fazer. Então, Senhor, eu te peço que eu seja preciso na entrega da tua mensagem, Senhor, que eu possa ser um canal para todos os irmãos que estão aqui, Senhor, e que a minha fraqueza, que a minha incapacidade, Senhor, seja superada pela tua glória, pelo teu poder e pela tua unção. Ajuda os meus irmãos também, Senhor, a abrir o coração e a olharmos somente para ti. A ti, Deus, nessa noite nós damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, esse texto vai falar sobre o início do ministério de Jesus. Esse texto vai contar como que Jesus iniciou a sua manifestação de poder e de autoridade. Por volta dos 30 anos de idade de Jesus, esse texto se torna realidade. Essa visão, esse relato que foi escrito por João, ele vai acontecer quando Jesus já tem aí os seus 30 anos de idade, já tinha sido batizado, já tinha alguns discípulos caminhando com ele. E é interessante esse texto, irmãos, porque ele vai contar coisas poderosas que Jesus vai começar a fazer a partir desse momento. Jesus, ao vir à terra, ele veio como Isaías profetizou. Isaías disse que Jesus veio como um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e sobre os seus ombros está o governo, e o seu nome será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz, e da extensão do seu governo e da sua paz jamais haverá fim. Quando Jesus vem, ele já vem sendo Deus. Quando Jesus vem, ele já vem com poder e com autoridade. Ele sempre foi Deus. Agora é interessante que Jesus já estava no mundo, mas Jesus até esse momento não interferia na vida das pessoas com poder, com a autoridade que ele já tinha. Até esse momento, meu irmão, Jesus caminhava na terra.
entrava em lugares, saía de lugares, convivia com pessoas, mas até esse momento o poder de Jesus não interferia de maneira ativa na vida das pessoas. Elas eram influenciadas pelo seu bom comportamento, elas eram influenciadas pela sua obediência. As crianças que cresciam em volta com Jesus observavam a sua conduta. A palavra de Deus vai dizer que Jesus, aos 12 anos, em tudo ele era sujeito aos seus pais e crescia em estatura, graça e conhecimento. Então Jesus, ele influenciava as pessoas até esse momento pela sua conduta, pelo seu caráter, mas não pelo seu poder. E a partir desse momento, a partir desse dia, a partir dessa festa, algo poderoso acontece. Jesus não apenas vai agora influenciar as pessoas com aquilo que ele é, mas agora ele vai liberar poder sobre as pessoas por onde ele passa. É a partir desse momento, meu irmão, que Jesus começa a fazer sinais e maravilhas. É a partir desse momento que Jesus começa a manifestar na terra todo o poder que ele trouxe do céu. E esse texto contém coisas poderosas, ensinos maravilhosos que vão nos ajudar a ter uma relação não apenas com o Jesus que entra e influencia, mas com o Jesus que entra e muda a história. Eu quero te convidar a entrar nessa noite, nessa atmosfera, a entrar e mergulharmos juntos nesses princípios que fizeram com que Jesus, a partir desse instante, entrasse em lugares e o seu poder fosse liberado, aonde doentes eram curados, aonde cegos começavam a ver, aonde surdos começavam a ouvir, aonde leprosos eram limpos e aonde até mortos começavam a ressuscitar. Não sei qual é a área de demanda da sua vida, mas eu creio que o poder de Jesus é o suficiente para suprir todas as nossas dificuldades. Esse texto começa dizendo o seguinte: a narrativa vai contar uma história que Jesus está vindo com os seus discípulos, chamando, montando a sua equipe, e depois de 3 dias, ao terceiro dia, começa o texto que nós lemos. O texto diz que ao terceiro dia, se fizeram uma boda, uma festa de casamento em Caná da Galileia. É interessante, meu irmão, que tudo que está escrito na Bíblia não é apenas para critério de informação, tudo isso tem a ver com um ensino e um poder que sai por debaixo desse ensino. Quando o texto diz que ao terceiro dia se fizeram uma festa, um casamento, o texto está chamando a atenção para o terceiro dia. Jesus até ali não manifestava poder, mas no terceiro dia algo mudou. O terceiro dia, quando você vai estudar a Bíblia, meu irmão, é carregado de significância. Quando você vai estudar o terceiro dia na Bíblia, você vai ver que o terceiro dia foram momentos especiais de Deus sobre a terra para mudar a história da humanidade e mudar a história da criação. O terceiro dia é tão poderoso que nós vamos ver coisas que só aconteceram na história no terceiro dia e não aconteceram mais em outro dia algum. Quando nós vamos para Gênesis, no início de tudo, você vai ver que foi no terceiro dia que Deus preparou o ambiente para que o homem pudesse se desenvolver. A Bíblia vai dizer que no dia 1, no primeiro dia, no dia da criação, quando nada existia, lá em Gênesis 1, o texto vai dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. No primeiro dia Deus cria a terra, cria os céus. A terra está completamente escura, vazia, sem forma. E nesse primeiro dia toda a terra está tomada por águas e por escuridão. E aí Deus dá uma palavra, e a palavra é: haja luz, e houve luz. No segundo dia Deus vai então criar uma separação. O texto vai dizer que no segundo dia Deus diz: haja uma expansão entre as águas, e haja separação entre as águas que estão debaixo da expansão e as águas que estão sobre as expansões. E a expansão Deus chamou de céu. E fez Deus separação entre as águas debaixo do céu e sobre o céu. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã do segundo dia. E aí agora vai chegar o terceiro dia.
No terceiro dia Deus vai dizer: ajuntem-se as águas em um lugar debaixo dos céus, e apareça a porção seca. E o texto vai dizer que quando Deus diz, aconteceu. As águas que cobriam toda a terra se recolheram para um lugar, e ali Deus colocou limites para que essas águas não viessem mais sobre a terra. E aí, quando as águas retrocedem, aparece a porção seca, e aí Deus vai dizer: ao ajuntamento das águas eu chamo de mares, e a porção seca eu chamo de terra. E assim foi. Meu irmão, Deus queria colocar a humanidade na terra. Deus queria colocar na terra homens e mulheres que iriam ser segundo a sua espécie. Deus queria colocar na terra homens e mulheres que seriam a sua imagem e a sua semelhança. Mas não tinha espaço para que os homens vivessem na terra, porque toda a terra estava coberta de águas. Deus precisava criar um espaço para que o homem se desenvolvesse, e foi no terceiro dia que Deus deu uma ordem. Aquilo que limitava o lugar onde o homem iria pisar, agora recebe uma ordem e começa a retroceder, e agora a terra, que é o lugar adequado para nós nos desenvolvermos, começa a surgir, e Deus dá um limite naquilo que tentava subir sobre a terra para limitar a ação humana. Deus diz: mares fiquem aí, e porção seca apareça. E é na porção seca que Deus vai colocar o homem que lá no futuro ele iria preparar. É no terceiro dia, meu irmão, que Deus desenvolve, prepara e limita um lugar expansivo para que a humanidade habite. É no terceiro dia que Deus, meu irmão, libera sobre a sua vida uma palavra dizendo: eu estou dando uma ordem, aquilo que te limitava não vai mais te limitar, você vai ter terra para se desenvolver. É no terceiro dia que a terra aparece. Terra é lugar para que o homem se desenvolva. Talvez você está vivendo até aqui em um lugar de aperto, em um lugar onde você diz: não tem espaço para mim, o ambiente é pequeno. Em nome de Jesus, é no terceiro dia que uma ordem vem do alto dizendo: aquilo que limita, não limite mais, e você vai ter agora um espaço firme para poder caminhar e se desenvolver. Eu e você, meu irmão, para crescermos vamos precisar de uma terra. Eu e você, para nos desenvolvermos, vamos precisar de um lugar que seja sólido, firme. Algumas pessoas estão vivendo até aqui como pisando em um charco, como no embaraço, como num lugar de lamaçal, como num lugar de difícil acesso. Você caminha e é cansado, está sempre no embaraço, não consegue se desenvolver. Em o nome de Jesus, que hoje seja o terceiro dia para a sua vida, onde Deus está dando uma ordem: terra seca apareça, e você comece a andar firmemente sobre essa terra, sem tropeçar, sem cair e sem titubear, para a glória de Deus. É interessante que no terceiro dia Deus não apenas prepara o lugar. Isso tem que ficar claro no meio do seu coração, meu irmão. Deus não te manda para um lugar sem antes ter preparado esse lugar. Deus não cria o homem e não coloca o homem sem antes abrir o espaço na terra para ali preparar o jardim. Todo lugar que um homem e uma mulher de Deus vão antes já foi preparado pelo Senhor, se eles estão indo em obediência. O teu trabalho foi um lugar preparado por Deus, ainda que hajam limitações, pressões, coisas que estão te apertando. Hoje é o terceiro dia e o Senhor está dando uma ordem lá naquele lugar, que os mares se afastem, que você tenha um lugar amplo para se desenvolver e a glória de Deus resplandecer lá naquela terra. Às vezes, meu irmão, nós precisamos de espaço para desenvolver, e esse espaço está sendo tomado pela pressão. Você tem vivido até aqui, talvez debaixo de pressão para ter resultados. Talvez é a comparação sempre com outros que são melhores que você, e isso te pressiona, e parece que o lugar que você está é sempre pequeno. Hoje é a noite de ter uma grande expansão na sua vida, que toda a área de limitação agora comece a ser ampliada, e que você possa se desenvolver plenamente, porque aquele que nos chamou, Ele é fiel para cumprir. No terceiro dia, Deus não apenas faz a terra brotar. O texto vai dizer que quando a porção seca aparece, Deus diz: agora a terra produza erva verde que dê semente, e árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E quando Deus manda a terra produzir, a terra começou a produzir. É interessante, meu irmão, que é no terceiro dia em que o primeiro fruto da história da humanidade, da história da existência, aparece.
No segundo dia era trevas, aí veio luz. No primeiro dia era tudo vazio. No terceiro dia Deus cria a terra, e agora vai ter fruto. Agora a terra vai começar a frutificar. É no terceiro dia, meu irmão, que aquilo que era infértil começa a receber uma palavra de Deus, e aquela área árida, que nunca deu semente, que nunca deu fruto, que você sempre investiu, mas nunca teve lucro, é no terceiro dia que essa história muda, e aquela área desértica começa a se transformar numa área fértil, que dará frutos para a glória de Deus. Você que está até aqui semeando, trabalhando, fazendo, indo todos os dias, levantando, sendo diligente no seu trabalho, você está fazendo a sua parte, mas você diz: pastor, não frutifica. O terceiro dia, em nome de Jesus, chegou, e agora quem dá ordem não é mais você, quem dá ordem é Deus, dizendo: terra, comece a produzir para a glória do meu nome. Deus dá uma ordem, e essa terra seca agora começa a produzir. E o interessante, meu irmão, é que Deus diz que a terra deveria produzir árvores frutíferas que desse fruto, cuja semente estivesse nelas, dentro deles, sobre a terra. Algumas pessoas aqui até estão comendo do fruto. O fruto serve para você se alimentar, o fruto serve para você alimentar outros. Mas o grande problema não é ter o fruto, não é ter o pão nosso de cada dia. O grande problema é a pressão com o dia de amanhã. É viver nesse limite dizendo: bom, hoje eu venci, hoje deu tudo certo, mas para amanhã, meu Deus, como é que vai ser? É essa constante preocupação dizendo: olha, até aqui eu consegui, mas amanhã eu estou zerado, é tudo de novo. Ei, meu irmão, quando Deus disse que a terra deveria produzir fruto e dentro tivesse semente, Ele estava dizendo: o fruto é para comer, mas a semente é para a perpetuação da espécie. Esse negócio que Deus te deu tem semente aí dentro, você vai se alimentar do fruto, e no terceiro dia a semente estará na sua mão, nunca mais vai faltar. Continue plantando, porque essa árvore será frondosa para a glória de Deus. Pessoas que estão vivendo aqui assim, todos os dias para você é matar um leão. Todos os dias quando você começa, você não sabe como é que vai acabar o dia. E essa pressão, às vezes você diz: Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu não aguento mais viver assim, no meio desse caos. Nunca faltou, mas também não sobra. Está chegando o terceiro dia para nós como igreja, em nome de Jesus. O tempo em que você não vai ter apenas fruto para comer, mas vai ter semente na sua mão para plantar. Esse negócio não vai morrer, essa empresa não vai fechar, a tua família não vai falir, você não será demitido. Deus é contigo, você vai se alimentar do fruto, mas vai ter semente para plantar, e essa espécie jamais vai morrer. É no terceiro dia, meu irmão, que essas coisas acontecem. É no terceiro dia que Abraão foi chamado por Deus, e o texto vai dizer que Abraão tinha uma promessa. A promessa de Abraão era que a sua descendência fosse numerosa como as estrelas, como a areia do mar. Abraão chega perto dos 100 anos e não tem filho, e ele diz: Senhor, quem vai herdar tudo que eu tenho é o Damasceno Eliezer, aquele que trabalha na minha casa. E Deus diz: Abraão, não será assim, mas aquele que de ti for gerado, esse será o teu descendente. Aos 100 anos de idade, Abraão tem um filho. Esse menino agora cresce, é o filho da promessa. E quando esse menino chega perto da pré-adolescência, chega perto da idade de reprodução, aonde a palavra iria se cumprir, ele começaria a ter condições de ter filhos, e aí sim a palavra se cumpriria na vida de Abraão. Quando esse menino chega nessa idade, um dia Deus levanta Abraão e diz: Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, e vai para um lugar que eu vou te mostrar, e nesse lugar você vai sacrificar o teu filho, o teu único filho, aquele a quem tu amas. Abraão recebe essa palavra, e essa palavra, meu irmão, era uma palavra estarrecedora. Aquele que carregava a promessa, agora Deus está dizendo: eu quero ele para mim. Abraão, vai a um lugar que eu te mostrarei, e lá você vai sacrificar esse menino. E o texto diz que Abraão se levanta de manhã bem cedo, de madrugada, ele não espera. Quando ele recebe a palavra, ele sai para cumprir. Pega o seu jumento, coloca ali as cargas, pega os seus servos e vai. E o texto vai dizer que eles andam 2 dias, e é no terceiro dia que Abraão vê o monte Moriá. E quando Abraão vê o monte, Deus fala com ele e diz: é nesse lugar que você vai oferecer o sacrifício. E o texto diz que ele deixa ali os seus servos, deixa ali o seu jumento, pega Isaque,
coloca sobre o menino a lenha, pega o fogo, pega o cutelo em sua mão, a faca, e eles vão juntos subindo a montanha. E quando eles chegam no alto da montanha, no Monte Moriá, eles preparam um altar. Abraão estava indo para fazer algo extremamente difícil, abrir mão de uma promessa, abrir mão daquilo que Deus tinha dito que seria algo poderoso na sua vida. E agora é interessante, meu irmão, que Abraão, quando chega lá para obedecer a Deus, ele não faz de qualquer jeito. O texto vai dizer que ele prepara um altar, porque quando ele chega naquele lugar, ainda que triste, ele se lembra: eu sirvo a um Deus poderoso, e aonde eu chegar, um altar para o meu Deus será edificado. Talvez você hoje está vivendo um tempo difícil, que para obedecer ao Senhor, você está tendo que sacrificar algumas coisas que são importantes para você. Deus está te encorajando, mesmo nessa dificuldade, continua levantando um altar, porque Deus vai continuar falando contigo. O texto vai dizer que Abraão faz o altar e agora ele arruma a lenha. Irmãos, ele ia sacrificar o seu filho, ele podia ter feito de qualquer jeito, largado a lenha, mas não, era para Deus. Ainda que triste, ainda que decepcionado, ainda que contrariado, se é para obedecer ao Senhor, nós vamos fazer com excelência. Às vezes, irmãos, nós obedecemos ao Senhor palavras que nos contrariam, e essas palavras que nos contrariam, a gente até faz, mas faz de qualquer jeito. E olhando para Abraão, o pai da fé, ele vai, prepara o altar e arruma a lenha, porque ele estava fazendo algo que não era para ele, era obra do Senhor. Então, mesmo contrariado, ele faz para Deus, mas faz com excelência. E aí ele coloca o seu filho, amarra o menino, e aí quando ele pega o cutelo, quando ele pega a faca para imolar o menino, o texto vai dizer que um anjo brada, e Deus fala com Abraão pela boca daquele anjo dizendo: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui, Senhor. Meu irmão, até o final existe tempo para Deus falar contigo e mudar a história. Não foi quando eles estavam subindo a montanha, não foi nos 2 dias de viagem, não foi no 3º dia que Abraão estava indo para o sacrifício que Deus falou. É nos 49 do segundo tempo, meu irmão, que Deus tem poder para trazer à existência coisas que não são como se já fossem. Você que diz: pastor, não tem mais jeito, meu irmão, Deus é especialista em causas impossíveis. Abraão agora pega, e quando vai sacrificar, Deus diz: Abraão, Abraão, não toques no menino, não faças nada ao menino, porque agora eu sei que tu me obedeces, eu sei que tu me amas, porque tu não me negastes o teu único filho. E quando Abraão ouve essa voz, ele vira para trás e vê um carneiro. Era uma montanha rochosa, meu irmão, não tinha possibilidade de um animal daquele estar naquele lugar. Mas quando ele vira para trás, ele encontra um carneiro. E aí ele tira o menino e coloca aquele carneiro para substituir, e aquele carneiro agora vai ser sacrificado ao Senhor. O texto vai dizer que quando eles estão subindo, Abraão fala para o seu filho, porque o filho pergunta: pai, aqui está a faca, aqui está o fogo, aqui está a lenha, mas cadê o sacrifício? E o menino diz: filho, Deus proverá para si um sacrifício. E quando eles estão lá em cima, na hora H, ele vira para trás e vê o carneiro, que é a provisão de Deus. E até hoje, diz a Bíblia, aquele monte é conhecido como: no monte do Senhor se proverá. O que isso tem a ver comigo, com você? Você que está precisando de provisão de Deus, você que tem vivido desertos, escassez, armários vazios, falta de possibilidade, Deus está dizendo: é também no 3º dia que eu faço a minha provisão brotar na tua vida. É no 3º dia que você vai encontrar aquilo que é necessário, não somente para você me agradar, mas para você voltar para casa com tudo aquilo que você ama. Você que está vivendo, meu irmão, uma vida econômica caótica, creia, o 3º dia está chegando para mim e para você. E em obediência, nós vamos chegar nesse lugar onde o Senhor vai nos mostrar a provisão. Até aqui pode ter sido deserto, até aqui pode ter sido escassez, até aqui pode ter sido rochas, mas o nosso Deus é especialista em fazer brotar água da rocha,
que venha sobre a sua vida a provisão do Senhor, e você também possa dizer: na minha casa o Senhor proverá, na minha vida o Senhor proveu, na minha empresa o Senhor está provendo, eu sou o resultado da provisão do Senhor. Sabe o que é interessante nessa história? Que essa provisão que aconteceu não teve a ver com esforço, com trabalho. Essa provisão só teve a ver com obediência. Abraão não fez nada físico, natural. A única coisa que ele fez foi obedecer ao Senhor. Talvez você está se perguntando: Senhor, onde eu estou errando, Senhor? O que falta mais para eu fazer para que essa provisão chegue, para que a promessa aconteça, para que essa porta se abra? Senhor, o que está faltando para eu sair desse deserto financeiro? O que está faltando eu fazer, Senhor? E Deus está te dizendo: continue me obedecendo, porque é melhor obedecer do que sacrificar. Em obediência a provisão virá da minha mão. Terceiro dia, meu irmão, coisas poderosas acontecem. No terceiro dia, Deus preparou um lugar espaçoso para a humanidade. No terceiro dia, Abraão recebeu a provisão do Senhor. E a Bíblia vai contar que no terceiro dia, Moisés também desceu da montanha e viu algo poderoso acontecer. O povo de Deus estava já no deserto, já tinha saído do Egito. E Deus disse para Moisés: Moisés, chame o povo e santifique o povo. Diga para eles lavarem as suas vestes, diga para eles não terem relacionamentos ilícitos, diga para eles se separarem durante 2 dias. Esses 2 dias vão ser de preparação, de limpeza, de purificação, de busca à minha presença. E diga a eles que no terceiro dia eu vou descer sobre a montanha. E o texto vai dizer que eles aceitam essa palavra, e durante 2 dias todo o arraial do povo de Deus, todo o Israel de Deus se purifica, se separa. E eles estão se separando, e no terceiro dia, a Bíblia vai dizer que todo o povo teve uma experiência sobrenatural com Deus. Deus desceu sobre o monte Sinai com fogo. O texto vai dizer, irmãos, que sonidos de buzinas saíam do monte, relâmpagos e trovões e fumaça faziam com que o monte Sinai, meu irmão, o monte Sinai é uma cordilheira de pedras rochosas enorme. E o texto diz que aquele monte estremecia. Um monte inteiro estava sendo abalado pelo poder de Deus. E o texto vai dizer que lá embaixo o povo se dobrava, o povo clamava, adorava a Deus, enquanto Deus se manifestava de maneira clara naquele monte no terceiro dia. Algumas pessoas vivem assim, seguindo o Deus do seu pai, seguindo o Deus da sua mãe, seguindo o Deus do pastor, o Deus do profeta, escutam testemunhos de coisas e dizem: eu creio, é Deus quem faz, mas no seu coração pedem: olha, eu também queria ter um testemunho assim, eu também queria ter uma experiência com Deus assim, eu também queria ter a minha história de relação com Deus. O dia que Deus desce no monte, meu irmão, não era uma exibição de poder, não. Quem tinha contato com Deus e falava com Deus e descia era Moisés. Mas chegou um dia, e foi no terceiro dia, que Deus disse: eu não vou mais ter ninguém especial, eu vou fazer algo tão poderoso que todo o meu povo terá uma experiência comigo, e eles saberão que eu sou Deus. Eu creio em nome de Jesus que todos nós teremos uma experiência com o Senhor, ao ponto de não precisarmos mais contar testemunhos de outros. Todos nós teremos o nosso próprio testemunho de uma experiência sobrenatural com Deus, e essa experiência não vai ser para que a gente mostre apenas o poder de Deus, mas vai ser para nos manter firme no dia mau, no dia que você estiver cabisbaixo, no dia que o gigante se levantar, no dia da tempestade, no dia, meu irmão, em que você se sentir só, você vai se lembrar: eu vi algo poderoso acontecer na minha vida, e aquele Deus que fez lá atrás, Ele continua tendo poder para fazer hoje. A palavra do Senhor diz: agindo Deus, quem impedirá? Ninguém, meu irmão. No terceiro dia o povo de Deus tem uma experiência, e eu creio que esse terceiro dia também está chegando para mim e para você. Você que diz: eu quero ouvir a voz de Deus, eu creio que você vai ouvir a voz do Senhor. Você que tem orado pedindo: Senhor, eu oro por dons
dons de interpretação de línguas, dons de novas línguas, dom de discernimento de espírito, dom de cura, dom de profetizar. Você que tem pedido isso para o Senhor, meu irmão, eu creio que o ambiente está formado, que o terceiro dia espiritualmente chegou para que nós possamos acessar e ver a glória do Senhor, e uma vez vendo a glória, nunca mais nos esqueçamos, para que essa passagem fique guardada no nosso coração, e aí no dia mau a gente pode dizer o que a palavra de Deus diz: eu trago à memória o que me traz esperança. Trazer à memória, meu irmão, aquilo que já aconteceu, trazer à memória as experiências poderosas com Deus, isso vai te fortalecer no dia da angústia. Por isso a palavra do Senhor diz: clamei ao Senhor e Ele me ouviu do seu santo monte. Hoje, se nós clamarmos, o Senhor também está nos ouvindo para a glória dEle. No terceiro dia, não apenas a terra foi produzida, não apenas um espaço para que nós tenhamos fruto, não apenas a provisão chegou, não apenas uma experiência com Deus aconteceu. A Bíblia vai dizer também que no terceiro dia foi o dia em que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ressuscitou. Algumas situações, meu irmão, elas são difíceis, mas são possíveis a mim e a você. Algumas situações, elas são complexas, mas se nós nos esforçarmos, a gente consegue dar um jeito. Agora, existem aquelas situações que são impossíveis ao homem, são aquelas situações que só Deus pode intervir. É aquela área que você diz: pastor, já morreu. É aquela relação que você diz: pastor, não existe mais. É o laudo médico dizendo incurável. A terra, meu irmão, coloca muitos limites para mim e para você. Mas a Bíblia vai dizer que o próprio Jesus disse: eu vou ser entregue aos judeus, aos sacerdotes, eu serei traído, serei açoitado, serei ultrajado, me colocarão em uma cruz, em um madeiro, eu vou morrer ali, serei levantado como a serpente de Moisés foi levantada no deserto, e ali eu atrairei muitos a mim. Me colocarão em uma cova, e naquele lugar ali eu ficarei, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Jesus disse isso abertamente várias vezes para os seus discípulos. E é interessante que os discípulos escutaram essa palavra, mas quando tudo aconteceu, eles se esqueceram. Jesus disse várias vezes: olha, eu vou ressuscitar, eu vou vir, eu vou fazer algo, olha, se eles derrubarem esse templo, se eu derrubar em 3 dias eu reconstruo. Ele estava falando da sua própria vida. Jesus falou abertamente, mas quando aconteceu, eles se esqueceram. E a pergunta é: por que eles se esqueceram? Por que os discípulos correram para uma casa, ficaram trancados, alguns fugiram, foram para Emaús? Por que eles não se lembraram do que Jesus disse? Porque quando o terceiro dia chegou, eles não celebraram, eles não esperaram com expectativa? Porque os 2 dias anteriores fizeram algo tão forte nesses discípulos, que no terceiro dia a mente deles ficou cauterizada. O que fez com que os discípulos, meu irmão, o que contribuiu para que eles se esquecessem do que Jesus tinha dito, foi o que eles viram com os seus olhos. Eles viram Jesus andando sobre as águas, eles viram Jesus dando ordem ao vento e ao mar no meio da tempestade, e a tempestade obedecendo. Alguns deles viram Jesus subindo a uma montanha e se transfigurando e mostrando como Ele é na eternidade. Eles viram Jesus dando uma ordem para um homem morto dentro de uma cova, dizendo: Lázaro, vem para fora, e aquele homem morto há 4 dias ressuscitou. Os discípulos olhavam para Jesus e tinham em Jesus uma esperança, uma expectativa. E quanto mais sinais Jesus fazia, mais essa expectativa crescia, e eles olhavam para esse Jesus poderoso, e esse Jesus parecia imortal. E quando os sacrifícios começaram, quando os açoites vieram, quando Jesus foi preso, quando Jesus começou a ser escarnecido, a Bíblia diz que quando levaram ele a Pilatos, pegaram Jesus, os soldados bateram nele, colocaram na sua cabeça uma coroa de espinhos, colocaram nas suas costas um manto escarlate, um manto vermelho, e deram uma cana na sua mão, e na sua mão direita colocaram aquela cana, e então se ajoelhavam e diziam:
salve Rei dos Judeus. Aqueles homens zombavam de Jesus. Aos seus olhos eles estavam zombando do Mestre, mas aos olhos de Deus eles estavam cumprindo uma profecia que diz que diante de Jesus chegará um dia que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqueles homens pensavam estar zombando, mas estavam sujeitos a uma palavra profética. Eles tiram agora a cana da mão de Jesus e batem em Jesus. Jesus agora começa a ser açoitado, começa a sangrar, e na via dolorosa ele agora não tem nem forças para carregar a sua cruz. Eles pegam um homem que vem do campo chamado Simeão, colocam sobre ele a sua cruz e levam ele até o Gólgota, até a caveira, até o monte onde ele será crucificado. Isaías, quando vê a crucificação de Jesus, diz que Jesus ficou transfigurado. O rosto de Jesus na cruz era uma expressão tão horrível que as pessoas escondiam o rosto, maneavam a sua cabeça como quem diz, não dá para olhar para isso. Tamanha era a transfiguração de dor e de opressão que Jesus sofreu naqueles dias. E quando eles olhavam para isso, irmãos, quando eles viam essa cena foi tão forte na mente deles que eles se esqueceram do que Jesus tinha dito. É impossível que alguém nesse estado todo moído possa voltar. É impossível que alguém passar por tudo isso que ele passou e ainda ter possibilidade de voltar. Aquilo que eles viram com os olhos tentou apagar aquilo que eles ouviram com o coração. E é isso que o mundo tenta fazer comigo e com você, meu irmão, colocando coisas bem difíceis para você olhar, situações de opressão muito delicadas para você colocar os seus olhos, laudos dizendo que é difícil demais, palavras contra a sua própria vida dizendo você não pode, você não consegue, e você olha a sua volta com os olhos e é tentado a esquecer o que Deus já te falou no seu coração. Ele disse: ao terceiro dia eu vou ressuscitar, aquele que me seguir até o fim receberá a coroa da vida. Tire os teus olhos da circunstância negativa e olhe para dentro do teu coração, aonde ele colocou a palavra. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ainda não chegou o terceiro dia, ele vai se levantar sobre a tua vida para a glória de Deus. Esse é o desafio, meu irmão, é tirar os olhos daquilo que nos oprime e colocar os olhos na promessa. Os discípulos olharam com os olhos físicos e ficaram cauterizados com a sua mente. Mas é sempre especial, porque sempre tem alguém que crê. E nesse caso quem creu foram os soldados. O texto vai dizer que os sacerdotes foram até os governantes romanos e disseram: olha, coloquem lá no sepulcro soldados, coloquem lá pessoas para guardar, porque esse enganador, falando sobre Jesus, quando estava vivo ele disse: olha, no terceiro dia eu vou ressuscitar. Os religiosos se lembraram do que Jesus disse, enquanto os discípulos se esqueceram. E eles disseram: então mande soldados para guardar o sepulcro, para que não aconteça que os seus discípulos apareçam lá de noite e roubem o corpo, e esse segundo erro seja ainda maior do que o primeiro. E aí eles levam soldados e vão para aquele lugar. O sábado passa, Jesus fica lá dentro da cova, e no terceiro dia, domingo pela manhã, bem cedo, a Bíblia vai dizer que as mulheres, elas vão até o sepulcro, e no meio do caminho elas vão dizendo: quem é que vai nos tirar a pedra? Porque elas estavam indo para investir no corpo, o corpo morto. E quando elas vão no meio do caminho conversando, quando elas chegam lá, a Bíblia diz que um anjo com cara de relâmpago desce sobre a pedra. Um terremoto acontece. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, o texto diz que um terremoto aconteceu. Quando Jesus ressuscita, um terremoto também acontece. Todas as vezes, meu irmão, que Jesus é afastado de um lugar, as estruturas se abalam. Mas todas as vezes que Jesus ressurge num lugar, as estruturas também se abalam. Mas agora se abalam para serem reconstruídas de acordo com o poder de Deus. O anjo desce, a pedra é rolada, e quando as mulheres chegam lá, o anjo fala com elas: eu sei quem vocês procuram. Você que está aqui debaixo de grandes desafios, mas continua procurando a Jesus. Deus está mandando um recado para mim e para você dizendo: eu sei que no meio dessa luta você ainda continua procurando meu filho Jesus.
Eu sei que no meio desse caos você ainda continua acreditando e vindo até o sepulcro para buscar o meu filho Jesus. Eu sei que no meio da noite você levanta, ora e chora, buscando a presença do meu filho Jesus. Eu mesmo vou retirar a pedra para que você possa enxergar claramente aonde Jesus está e aonde Ele não está mais. Você não vai mais entrar em lugares achando que Jesus está, meu irmão, enganado. Sociedades, oportunidades, portas que se abrem que a gente se joga achando que Jesus está lá, é porque tem uma pedra na frente, a gente não enxerga, mas é no terceiro dia que a pedra é rolada, você vai começar a enxergar claramente aonde Jesus está e aonde Ele não está, e a sua vida também será transformada. As mulheres chegam e o anjo diz: eu sei a quem vocês estão buscando, a Jesus. Ele não está mais aqui, Ele ressuscitou. Esse Jesus que ressuscitou ao terceiro dia é a nossa esperança. Esse Jesus que ressuscitou ao terceiro dia está vivo. A palavra diz que Ele tomou a chave do inferno e da morte. Hoje a morte não tem mais poder sobre os lugares aonde Jesus domina. Jesus é o Senhor da minha e da sua vida. Em mim e em você não haverá mais morte. A Bíblia diz que aqueles que creem em Jesus passaram da morte para a vida. A minha e a sua vida será uma vida de vitória, uma vida abundante, uma vida de glória. E essa vida vai acontecer porque nós cremos que no terceiro dia o nosso Senhor e Salvador ressuscitou. O texto vai dizer que no terceiro dia todas essas coisas acontecem. E foi no terceiro dia que Jesus começou a realizar milagres. Foi no terceiro dia que Jesus chegou em uma festa. Terceiro dia também, meu irmão, significa dia de celebração. Uma das coisas que nos impede de viver os sonhos de Deus é a incapacidade que nós temos de demonstrar gratidão por aquilo que já recebemos. Meu irmão, o primeiro milagre de Jesus não foi em um velório. O primeiro milagre de Jesus não foi no meio de uma tragédia, não. O primeiro milagre de Jesus no terceiro dia foi em uma festa. O nosso Deus, meu irmão, é um Deus festivo, é um Deus de celebração, é um Deus que gosta que o seu povo celebre as suas conquistas. Quando eu me converti, eu achava que quanto mais chorão, quanto mais sisudo, quanto mais carrancudo o irmão fosse, mais de Deus ele era. E aí, com o passar do tempo, eu comecei a ver, não é que ele é espiritual, é que ele é triste mesmo. Aí eu comecei a ver que tinha gente que não tinha cara de crente, gente que não tinha roupa de crente, meu Deus do céu. Mas quando abria a boca, da sua boca fluíam palavras de vida. Eram pessoas simples, mas que quando entravam no ambiente a alegria tomava conta. Eram pessoas que sempre tinham uma palavra de ânimo, que colocavam as pessoas para cima. E eu comecei a dizer, é esse tipo de crente, meio doido, mas é assim que eu quero ser. E aí, com o passar do tempo, eu fui entendendo que a Bíblia manda nós sermos assim, festivos, pessoas que celebrem as suas conquistas. Deus, meu irmão, é um Deus que manda o seu povo fazer festa. E é incrível que as festas que Deus manda fazer são festas que você diz, não tem motivo para comemorar, mas ainda assim Deus manda fazer festa. Uma das festas, você vai ver lá em Levíticos uma lista de celebrações que Deus mandou o seu povo fazer. Jesus está numa festa de casamento, então Jesus gostava de festa, então o seu povo também deve gostar. E o texto vai dizer que Deus diz assim, quando vocês entrarem na terra prometida, vocês vão colher, e quando vocês colherem do fruto da terra prometida, vocês vão trazer uma parte para mim, e vocês vão celebrar essa colheita, vocês vão celebrar essa festa fazendo anualmente a festa das primícias. Deus estava dizendo, vocês vão entrar num lugar que lá vocês não vão nem plantar. Quando vocês chegarem já vai ter colheita, e quando vocês colherem eu quero que vocês façam uma festa. Agora olha que interessante, irmãos, a festa da colheita não era se a colheita fosse grande,
Deus não disse: quando vocês colherem muito e for abundante, quando der tudo certo, vocês façam uma festa. Não, Deus disse o seguinte: quando vocês colherem qualquer coisa, façam uma festa, porque o que vocês estão colhendo veio da minha mão. Sabe o que Deus está dizendo? Aprenda a celebrar o que você já tem, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Se nós estamos nele, o que temos também veio dele. Quando nós celebramos, meu irmão, nós demonstramos gratidão para quem está nos ofertando e mantemos a porta aberta para que a oferta continue chegando. Quando nós não celebramos o que recebemos, nós demonstramos ingratidão para quem está nos abençoando e fechamos a porta para que a bênção não chegue. Por isso Deus está dizendo: se você está colhendo ainda que pouquinho, meu filho, faça festa, porque Jesus gosta de celebração, e é no meio de festa que muito milagre vai acontecer na tua vida. Pastor, eu estou colhendo muito pouco, mas está colhendo aí, meu irmão? Tem alguma coisa que você está usufruindo? Levanta a tua cabeça para os montes, é de lá que te virá o socorro. Seja grato por aquilo que você tem, coloque um sorriso no rosto. Aquele que te deu fruto, ele também está te dando semente. Lá na frente vai ter mais colheita para a glória dele. Deus mandou fazer a festa da colheita, a festa das primícias. Deus também mandou fazer uma festa chamada Festa das Cabanas. É só Deus mesmo, meu irmão, para gostar de fazer festa. Essa festa é o seguinte: Deus disse: quando vocês saírem do Egito, quando vocês saíram de lá, vocês moravam em cabanas no deserto. Cabana significa lugar frágil, lugar de pouco conforto. Cabana significa lugar de transição. Você desmonta e logo corre. Por quê? Porque você não tem uma terra própria. E aí Deus diz: quando vocês saírem desse lugar e entrarem na terra prometida, lá vocês vão fazer uma festa chamada Festa das Cabanas. Essa festa é para vocês se lembrarem do dia em que vocês moravam em cabana no deserto. Olha o motivo de celebração que Deus conseguiu arranjar para o povo. Deus está dizendo: um dia você morou em cabana, agora você não mora mais, então faça a festa. Um dia você esteve num lugar apertado, um dia você já não tinha sua própria casa, agora você tem, não reclame em nome de Jesus, faça a festa. O que você tem aí na sua mão, meu irmão? Pastor, eu não tenho nada. Não, você está vivo, celebre a vida em nome de Jesus. Se nós celebrarmos, meu irmão, o ambiente muda. Se nós celebrarmos o que Deus está nos dando, pode ter certeza, de Jesus tem uma fonte que jorra, que nunca vai se acabar. Jesus é a nossa fonte, Ele é Abba, Ele é o Pai. Aonde Jesus está, existe celebração. No terceiro dia foi o dia da festa. No terceiro dia foi o dia em que o povo festejou. E Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: eu quero que vocês celebrem o que eu já dei para vocês, porque da onde essa porção veio tem muito mais guardado. A medida do Senhor, meu irmão, não é como a nossa. A medida do Senhor é calcada, sacudida e transbordante. O texto segue dizendo que no terceiro dia houve uma festa, e nessa festa foram convidados Maria, os discípulos e Jesus. E agora é interessante que tem duas classes de gente nessa festa. Tem os convidados e tem ali a família de Jesus. E o texto vai dizer que Jesus, os seus discípulos e a mãe estavam ali. Era uma festa, mas no meio do caminho algo dá errado na festa. Jesus já estava naquela casa, Jesus já estava naquele casamento, só que vai dizer que o vinho acaba. Interessante, meu irmão, que às vezes Jesus, Ele permite que essas coisas aconteçam comigo e com você. Coisas que se acabam perto da gente, a gente diz: meu Deus, como é que pode? Eu estou servindo a Deus, Ele já está na minha vida, eu já entreguei meu coração. Como é que Jesus permite essa situação aqui? Como é que Jesus permite essa escassez aqui? Deus, onde é que Tu estás? Ah, meu irmão, uma das metodologias de Deus para mudar a nossa história, sabe o que é?
é que Ele permite que algumas coisas acabem, ainda que Ele esteja presenciando, porque quando aquilo que for humano acabar, Ele vai produzir algo que vem dEle, e o que vem dEle vai impressionar todos os que estão com você, e vai te dar uma experiência que nunca mais será esquecida. Essa festa de casamento é lembrada até hoje. Mais de 2000 anos se passaram e nós estamos aqui falando do dia em que Jesus entrou naquela festa. Cenário para um milagre. Às vezes precisamos de uma intervenção, às vezes precisamos, ainda que na festa, de que Jesus faça algo por nós. E o cenário ideal para um milagre, meu irmão, é: primeiro, convide para sua família, convide para sua festa, convide para andar com você pessoas que andam com Jesus. Os discípulos andavam com Jesus, pessoas que amam a Jesus. A mãe de Jesus amava Jesus. E principalmente você mesmo, convide Jesus para entrar na sua casa, na sua família e na sua festa, porque quando você precisar, você não terá apenas espectadores. Aonde Jesus está, transformações acontecem. Agora, a mãe de Jesus percebe que algo aconteceu. Ela diz: filho, acabou o vinho. Todo mundo bebeu, todo mundo comeu, mas de repente aquilo que estava sendo fornecido acaba. E aí nem todo mundo saiu correndo para falar com Jesus. O texto diz que quem foi falar com Jesus foi Maria. Isso é tremendo, irmãos, porque tem milagres que vão acontecer na minha e na sua vida que não virão através do nosso próprio clamor. Tem coisas que vão acontecer na minha e na sua vida que Deus vai se mover porque tem alguém clamando por você. Tem coisas que vão acontecer na vida de outros que vão acontecer porque nós estamos clamando. E por isso nós somos um corpo. Apesar de termos acesso a Jesus, falarmos com Jesus, é muito bom estar sempre envolto de pessoas que são intercessoras. Maria foi aquela que foi interceder a Jesus e dizendo: filho, o vinho acabou. Naquela festa tinha dois tipos de gente. Tinham os consumidores, pessoas que estavam ali consumindo o que era fornecido, e tinha também os intercessores. Os consumidores, meu irmão, são aqueles que vão recebendo de você, que estão contigo enquanto você tem o que oferecer, que caminham com você enquanto você pode estar bem, enquanto você tem o que dar, estão ali, mas de repente, se aquilo que você fornece acaba, as pessoas somem. E não é para se entristecer com isso, o ser humano é assim. Mas esse texto mostra uma grande lição: é que se no meio dos consumidores tiver um intercessor, a história muda. Muitos consumidores e uma intercessora fez com que o coração de Jesus se movesse para que aquela história não fosse para desonra, mas fosse para a glória de Deus. A palavra do Senhor diz, meu irmão, que as áreas de desonra serão áreas de dupla honra para a glória de Deus. Eu e você somos esses intercessores. Eu e você somos essas pessoas que Deus está levantando para clamarmos pela nossa família, pela nossa igreja, pela nossa nação. Talvez lá no teu trabalho você está envolto de pessoas que só consomem a energia, consomem a alegria, consomem, você diz: meu Deus. Mas você naquele lugar é um intercessor, e você orando, Jesus entra, Jesus intervém, e nunca mais o vinho que Jesus multiplica se acaba. O texto vai dizer que Jesus olha para a mãe e diz: mulher, o que eu tenho contigo? No original o que Jesus disse é: mãe, o que nós temos a ver com eles? Ainda não chegou a minha hora. Duas coisas que movem Jesus para fazer um milagre. Jesus disse: mãe, o que nós temos a ver com eles? Ou seja, se nós tivermos ligações com eles, se eles tiverem intimidade comigo, a porta para o milagre se abre. Intimidade com Jesus abre a porta para que Jesus se mova. E Jesus disse: mãe, o que nós temos a ver com eles? Dizendo, qual é o nível de relacionamento que eles têm comigo? E segundo, Jesus vai dizer: ainda não chegou a minha hora. Não basta ter intimidade com Jesus, mas é preciso esperar o tempo de Deus para que Jesus se mova. Talvez
você está sendo tentado a colocar as suas mãos e fazer do teu jeitinho e dizendo: Senhor, eu não aguento mais esperar, eu vou fazer do meu jeito. E hoje Deus está te trazendo para um lugar para te dizer: Jesus já está na tua vida, Jesus já está na tua casa. Espere com paciência no Senhor, porque daqui a pouquinho Ele vai se levantar e essa água vai se transformar num vinho para a glória dEle. A mãe de Jesus diz: filho, não tem mais vinho. Jesus dá esse ensino: eu me movo por intimidade e eu me movo debaixo do tempo da vontade do meu Pai. E aí, por último, o texto vai dizer que Maria diz para os servos, ela olha para eles e diz: façam tudo que Ele mandar. Coisa linda é quem tem intimidade com Jesus. Quando Jesus fala, meu irmão, às vezes a gente não consegue entender bem o que Ele está dizendo. Quando Jesus fala, às vezes a gente não tem condições de discernir bem o que Ele quer dizer. É muito comum você ver isso no meio dos discípulos. Um dia Jesus estava indo com eles de barco e disse: olha, tomem cuidado com o fermento dos fariseus. E os discípulos disseram: bom, ele deve estar falando de fermento porque nós não trouxemos pão. E Jesus tem que dizer: não é isso que eu estou dizendo, eu estou falando sobre o fermento dos fariseus e dos saduceus, que é a hipocrisia. Jesus estava falando de uma coisa, mas por falta de intimidade eles entenderam outra. Em um outro momento, Jesus também vai estar com seus discípulos, e ele estava perto de Betânia, e chegou uma notícia dizendo: Lázaro, aquele a quem tu amas, morreu. E no primeiro momento eles disseram: ele está doente, e Jesus diz: vamos ficar aqui. E quando Lázaro morre, Jesus diz: vamos lá despertar Lázaro do sono. E os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, então ele vai ficar bem. E Jesus disse: não, é sobre isso que eu estou falando. Lázaro morreu. Então várias vezes você vai ver Jesus falando uma coisa e os discípulos entendendo outra. O que é que faltava ali? Faltava intimidade. Maria, quando escuta Jesus dizendo: filho, eles não têm vinho, e Jesus diz: o que eu tenho a ver com isso? Ainda não chegou a minha hora. Sabe o que é que Maria entendeu porque tinha intimidade? Para quem não tem intimidade, ainda não chegou a hora é uma palavra dizendo: ele não vai fazer. Mas para quem tem intimidade, meu irmão, quando Jesus diz ainda não chegou a hora, é como se Jesus estivesse dizendo: a qualquer momento eu vou entrar em ação. Maria ouviu aquela palavra de Jesus e ela não se desanimou, ela não, o que ela disse? Bom, ele disse ainda não. E ela vira para os serviçais e dizem: façam tudo que ele mandar, porque se ele disse ainda não, a intimidade que eu tenho com ele me leva a crer que ele vai fazer algo nessa festa. Você que escutou um ainda não de Jesus, ainda não é ponto final, é até logo, espere um pouquinho. Ainda não significa não vou fazer, é Jesus dizendo: espera um pouquinho, ainda não chegou a hora, mas quando chegar, aquele que há de vir em breve virá e não tardará. Intimidade te faz crer quando todo mundo desiste. Intimidade te faz entender quando ninguém consegue perceber o que ele disse. Parece que a mãe de Jesus é doida, porque ele diz ainda não chegou a hora, e ela diz: ei, se preparem, ele vai entrar em ação. Porque quem tem intimidade sabe que Jesus é aquele que entra com poder na hora que a gente mais precisa. A palavra do Senhor diz que Deus é aquele socorro bem presente na hora da angústia. É na hora da angústia que Jesus se levanta, meu irmão. É na hora da angústia que Jesus vem. É quando todos os consumidores somem que Jesus aparece para dizer: ainda que os homens te abandonem, eu vou ficar com você. Como disse o salmista: ainda que uma mãe se esqueça de um filho que amamenta, eu, o Senhor teu Deus, jamais me esquecerei de ti. Jesus manda os homens agora encherem as talhas. Essas talhas, meus irmãos, elas serviam para a purificação dos judeus. Eram talhas de pedra, vasos de pedra, que eles enchiam para lavar o corpo pelo lado de fora. E agora Jesus vai usar essas talhas, que serviam para mudar a aparência do lado de fora, para colocar algo ali dentro e transformar algo ali dentro, que quando entrasse nos homens iria causar alegria. A religião é assim, fica preocupada com o lado de fora, mas Jesus não, ele fica preocupado com o lado de dentro.
Do lado de fora a gente até consegue botar um sorriso, uma roupinha legal e dizer glória a Deus, aleluia, mas Ele está dizendo: ei, não me importa como você está do lado de fora, eu quero é mudar o teu interior. Nessa noite eu quero te dar um vinho novo, nessa noite eu quero tirar essa água que está te deixando assim meio desanimado e transformar isso no meu próprio vinho, que homem nenhum pode fazer, porque eu sempre guardo o melhor para o final. E é interessante, Jesus não manda colocar pela metade, Jesus manda encher. Está demorando para Jesus fazer algo, mas meu irmão, quando Ele fizer, Ele vai encher a tua casa. Você diz: está demorando demais, pastor, não aguento mais. Ei, meu irmão, todo esse tempo aí que está acontecendo é Jesus deixando gastar água, é deixando eles usarem aquilo que precisa sair de dentro da talha, porque quando estiver vazio eu vou mandar encher, e quando eu mando encher, aquilo que enche eu também transformo. A sua casa será cheia da presença de Deus, a sua família será cheia da presença de Deus, você vai entrar nos lugares e a presença de Deus vai entrar com você. A alegria do Senhor é a nossa força. O nosso Redentor vive, por fim Ele vai se levantar, e nós cremos. Chegou o terceiro dia para muitos de nós aqui. O terceiro dia é o dia da festa, o terceiro dia é o dia da celebração, o terceiro dia é o dia das experiências com Deus, o terceiro dia é o dia em que Deus começa a fazer brotar, dar frutos, sementes nos lugares áridos. O terceiro dia chegou e nós vamos crer. Jesus, enche as talhas. As talhas, meu irmão, foram cheias, colocaram água. Aqueles homens passaram um trabalho para encher aquelas talhas com água. Eram muitos litros de água que precisava ser colocada naquelas talhas, e eles trabalham e enchem as talhas. E o extraordinário é que depois que eles enchem as talhas, Jesus não chama um outro grupo para tirar agora a água. Jesus pede para o mesmo grupo que encheu as talhas, Ele diz: agora tirem a água e levem ao mestre-sala. Você que está passando um trabalhão para encher, também vai chegar a hora que você vai começar a retirar aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Você vai começar a compartilhar com outros o que Deus está fazendo. Você que está buscando o Senhor e se enchendo da palavra, vindo para a igreja, sendo diligente, mesmo cansado, você está se enchendo. Você também vai ser aquele que vai ter o usufruto de tudo aquilo que você colocou para dentro. Jesus colocou dentro, mas você vai ter o prazer de botar para fora e dizer: esse vinho veio do Senhor. Eles pegam a água e levam ao mestre-sala. E é interessante que é um mistério. Por mais que existam possibilidades, mas ninguém sabe em que momento essa água foi transformada em vinho. Ninguém sabe em que momento, se foi quando eles tiraram a água, se foi enquanto eles enchiam, se foi enquanto eles transportavam, não se sabe. O que se sabe é que quando o mestre-sala prova, ele logo identifica: olha, essa obra aqui é a melhor que a gente já provou. Olha, o que aconteceu agora, esse vinho é muito melhor do que a gente tinha provado até aqui. Você que talvez estava com as talhas meio vazias, nessa noite o Senhor te trouxe aqui para encher essas talhas e para te dar um vinho novo, para te dar um ânimo novo, para te dizer: olha, o que eu estou fazendo na sua vida, talvez até aqui seja difícil de entender, porque parece que está demorando, mas a mensagem é: persevere, continue enchendo, porque quando chegar o tempo de Jesus tirar essa água, vai impressionar aqueles que provarem. O texto diz que o mestre-sala vai e fala com o noivo. O noivo não aparece em momento algum nesse milagre. Maria intercede, pessoas vão lá e trabalham para encher a talha, Jesus dá a ordem, e agora quando o bom da festa acontece, que eles provam aquele vinho, o texto vai dizer que o mestre-sala chama o noivo. O mestre-sala não honra agora os empregados, não honra aqueles que encheram a talha, não, o mestre-sala agora vai no noivo. Jesus faz todo o trabalho e no final ele compartilha a honra com aqueles que estão recebendo do que ele fez. O trabalho, meu irmão, de nos encher é de Jesus, o trabalho de nos lavar é de Jesus, o trabalho de colocar vinho novo na nossa vida é de Jesus, mas no final as pessoas vão provar desse vinho e ainda vão dividir a honra conosco, dizendo: que coisa linda que Jesus fez na tua história, que coisa linda que Jesus fez na tua família, que coisa linda que Jesus fez. Você que outrora era triste, agora você está recebendo uma alegria
que não passa por falta de dinheiro, que não passa no meio dos problemas, não, meu irmão. Eu e você somos essa geração que a Bíblia diz, nós somos a geração daquele que busca a tua face, ó Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? Jesus de Nazaré, Ele é o Rei da Glória. Aquele que multiplicou o vinho, aquele que fez vinho novo, aquele que deu alegria à festa, aquele que entrou na festa é o mesmo, vivo, que está aqui hoje para te dizer, chegou o terceiro dia. Chegou o terceiro dia, você que não tem terreno, não tem terra, você que está vivendo em cabanas, ei, chegou o dia de comemorar, porque esse tempo de cabana, esse tempo de falta de terra, esse tempo de limitações está passando, e eu vou te levar a um lugar amplo e espaçoso para a minha glória. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé em nome de Jesus.